Hoje é sexta-feira, dia 7 de junho de 2019 e claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia, e no episódio de hoje, Google for Brasil, Stadia, Libra e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. E diz aí quem é que tá sem os arquivos do iCloud Drive no Mac presente. Vem ser beta. Sumiram os meus arquivos, todo o iCloud do Mac. Ainda tá na nuvem, ainda tá no iPhone. Os arquivos do podcast, né, que eu uso aqui pra gravar, sumiram do Mac. Sem problema, baixei backup, coloquei numa outra pastinha. Tô aqui gravando de boa. Talvez dê uma ziquinha ou outra, não, normal que tenha. Talvez seja um problema temporário, talvez seja um problema no próprio iCloud que não tá deixando os arquivos serem baixados, talvez seja um problema do beta, talvez tenha que formatar, talvez, vai saber por hora, mas tem que reportar, ó, aconteceu tal coisa. Isso é ser beta, não é ir lá pro Twitter xingar muito, não é formatar, não é resolver o problema, não, é reportar, ó, tá rolando isso aqui, eu fiz isso aqui, aconteceu isso aqui, pra melhorar a qualidade do produto pra todo mundo. E ontem falei que o CarPlay não tava funcionando, a tela tava preta, voltou a funcionar hoje. Quando usava o Waze, ficava a tela preta no CarPlay, resolvido, agora tá funcionando normal. E eu abri uma enquete lá no Dojo para saber qual monitor que você tá usando, e em função aí do monitor, se é cada Apple, você sabe que o meu monitor eu tenho que conectar várias vezes ali, esperar uma telinha específica para conectar e ele ligar. Eu tô querendo pegar um monitor e é difícil de você arranjar um monitor que resolva todos os problemas. De pronto você, não, peraí, eu quero um monitor que seja ultra wide para ter mais tela, para ter mais imersão, né? Parecer que eu tô ali focar, ficar vendo só a tela. Quero que seja USB-C e mais aquilo outro. Só que outra referência, né, que a gente talvez possa usar é o LG Ultrafine. Ele não é USB-C, ele é Thunderbolt, mas ele não é a conexão, o cabo parece o mesmo, é a mesma conexão. Só que se você pegar o Ultrafine, conectar ali o USB-C no iPad Pro, não vai dar vídeo, porque ele é Thunderbolt, mas não é USB-C. Então, levantando aí algumas considerações de monitor, USB-C, hub USB-C, Thunderbolt, HDMI, Full HD, 4K, enriquecer a discussão para saber qual seria um bom monitor hoje. Notícias. Cocatec. E parece que o que hackearam no caso do Moro não foi o aparelho em si, mas sim o número, o chip, né? Foi uma hackeragem via SMS, uma hackeragem de operadora. Ele que tá fora há uns 2 anos do Telegram, os contatos dele do Telegram receberam, o Moro tá aqui no Telegram. E o perfil de uso dos aplicativos de mensagem, parece que foi essa coisa mesmo, como eu tava imaginando, de SMS. O mais bacana que aconteceu nessa quinta-feira foi o Google for Brasil. Mas já que tô aqui na seara de tretas, falar que a Grow, que é responsável pela Yellow e Green, voltou a operar em São Paulo, conseguiu credenciamento em São Paulo na quarta-feira, tem que pagar uma multa quase 1 milhão de talquês. Teve encontro da prefeitura com a galera de patinete para cuidar da regulamentação, deve sair em 30 dias. A Grow não foi convidada porque judicializou a questão. Foram 8 empresas nesse papo, Lime, Uber estava presente, tem Bici, Bird, mas não fecharam, não assinaram o cadastro, só a School e a Flipon. Eu consigo ver muito do que tá em voga no discurso hoje em dia aqui no Brasil. Nesse caso, a gente é muito apaixonado nas coisas. Caso do Neymar, uma parte da população já se decidiu por um lado, outra parte já se decidiu por outro lado e nem teve uma investigação. Bolsonaro estava fazendo uma live e falou que vai fazer uma enquete na página do Facebook para saber se a população, para ouvir a população, para saber se libera o radar móvel ou não. E eu acho ótimo essa proximidade com o povo, que o povo possa opinar. Só que vale lembrar que no Facebook tem o tal do bot, coisa que você não tem numa eleição. Tem que mostrar lá o seu título de eleitor. Serve como um teste, para um termômetro, mas talvez não muito mais do que isso. E outra coisa, a proposta tem que ser um pouquinho mais elaborada, não é? Se é a favor ou contra do radar. É dizer, olha, tem esse estudo aqui dos radares, o impacto dos radares é esse, custa tanto, arrecada quanto, morrem tantas pessoas, o impacto que a gente tem na saúde com os acidentes é esse, e você paga porque é saúde pública, rodando numa velocidade maior, você tem um impacto no asfalto,
asfalto, e aí você tem uma manutenção, sei lá, tô aqui levantando possibilidade. Que nem Uber, o imposto que carro Uber paga tem que ser o mesmo, tem que ser maior do que um carro normal ou tem que ser mais baixo? Porque você pode dizer, não, peraí, um carro roda 2 horas por dia, Uber, né? Uber, mal, tá aí com 12 horas por dia, tem que pagar mais imposto. Mas por outro lado, são carros que estão deixando de circular. Talvez de pessoas que tenham carro, mas que não estão dirigindo e que já pagaram aquele imposto ali de rodagem. E, sei lá, trocentos outros dados. Isso é um prato feito para ciência de dados. Só mostra o quão que a gente tá visceral, se importando pouco com a informação em si. A gente escolhe um lado e vai em cima desse lado. Eu sempre disse isso, né? Que a justiça, ela não é justa. A justiça, ela é legal. Bem longe de ser justiça. E o caso do Neymar mostra muito bem isso, né? Que a coisa está dividida para um lado, para o outro. Como a visão de cada um de justiça é bem própria, para dizer o mínimo. Teve hackeragem em banca de concurso e também no exame da OAB. Colocava o candidato na segunda fase do concurso, aprovava o cara na OAB. E vamos combinar aqui, é um sistema fechado, acredito, com alguma segurança. Imagina num sistema aberto, fazer votação num sistema aberto pelo Facebook. Nem por SMS dá pra fazer, né? Estão roubando SMS agora, mas imagina como seria legal você poder votar no seu celular, poder decidir os rumos do país pelo celular, como se fosse um videogame. Não, faz isso, faz aquilo outro. Mas não, acho que isso ainda vai demorar um pouquinho em função do estágio que a gente se encontra. Privatização dos Correios, que também tá bem aquecida, mas saindo dessa seara, teve um dado nessa chapa quente que pulou, que é o seguinte, não é nenhuma novidade pra você, mas que o serviço de cartas não dá dinheiro pros Correios. O Correio perde grana com isso hoje. Só em coisa de 300 municípios os Correios dão lucro e é isso que banca todos os outros 5.000 e tantos municípios. E o que dá grana mesmo pros Correios é a entrega de encomendas. Digitalizou. Carta a gente manda por e-mail e as compras a gente faz também pela internet, estão digitalizadas, só que tem a entrega e vem pelos Correios. Inclusive, o mais novo unicórnio brasileiro é de logística. A gente já tem hoje 99, PagSeguro, Nubank, Móvel. Agora a gente tem a Love cruzando a barreira de 1 bilhão de talquês. De mobilidade, Uber, aqui no Brasil, ele não aceita corrida para Rio das Pedras. Rio das Pedras é uma área forte de milícia, talvez a milícia mais... Onde começou a milícia no Rio de Janeiro. E lá tem um aplicativo próprio, RP Driver, Rio das Pedras Driver. Não sei se a gente pode dizer que a milícia tá no ramo do Uber, mas parece que estão diversificando, né? Começou ali com segurança, depois o GatoNet, o gás, bebidas, agora tá na economia compartilhada. Rivian, que é concorrente do Tesla, carro elétrico, tá com uma proposta que eu achei bacana. Você ter a recarga reversa, você poder fazer... Você não pode pegar a gasolina que tá no teu carro e colocar em outro carro. Então, você usar a bateria do teu carro para recarregar um outro carro. Outra coisa que a gente sabe questão de tempo para acontecer é o Uber aéreo. A gente já teve em São Paulo o Ubercóptero, tá chegando agora em Nova York. Vai fazer só de um ponto específico até o aeroporto, coisa de $200, 8 minutos de voo. Uber Black, um trajeto desse, coisa de $100, $120. Horário de pico, chega aí uns 200. Então não parece tão caro assim, embora ainda tá bem longe de se tornar uma coisa popular, ainda tá bem longe de ser de fato uma solução para a questão de mobilidade. Que mais de empresas? IBM mandando 1.000 empregados embora. IBM que tem aí coisa de 340 mil empregados ao redor do mundo. Encrypt.me sendo comprada pela J2 Global, que é uma empresa de nuvem. Você já ouviu falar de SugarSync? Então, é J2. Tem vários outros braços de atuação e agora VPN, Encrypt.me. Por hora, não muda nada, continua tudo a mesma coisa. Facebook, tá rolando um papinho de que agora, dia 18, daqui 10 dias, chega a criptomoeda, vai ser quando o white paper, o papel dizendo como funciona, quais as regras dessa moeda deve ser publicado. O nome por hora, Libra, vai ser uma stablecoin. O que é isso? O preço não flutua, não é igual ao Bitcoin. Então fica mais fácil, a ideia é que você use isso no dia a dia. Não vai ter taxa se você usar transferência via Facebook, você vai conseguir pagar um pão com a Libra via Facebook. E como é uma moeda estável, você, peraí, quanto é que eu pago hoje aqui? Não, é como se fosse, entre aspas, real. Claro que é uma moeda, o Facebook quer que seja, tá trabalhando ali com diversos países para que seja uma moeda global. E vou te falar, dá um medo danado o fato do Facebook tá por detrás disso, porque, não, ok, privacidade, vamos assumir que o problema de privacidade está resolvido, que o Facebook não te traqueia, mas ele pode saber onde que você tá gastando a tua grana, ele sabe para onde o dinheiro vai. Então, é o tracking mais importante. A dinâmica da compra é o mais importante que tem. Lembra que o Facebook queria ter acesso
acesso. Não, do meu cartão de crédito. Deixa eu ter acesso aí às informações do... Né? Pois é, enquanto o Apple Pay opera em cima de bancos tradicionais, Facebook quer não é nem ser o seu próprio banco, né? É você fazer a sua própria moeda. Aqui no Brasil a gente tá vendo os fintechs pipocando banco de tudo quanto é lado. A Casas Bahia agora tem um banco, o Banqui, Casas Bahia e Ponto Frio, Via Varejo, na verdade, mas toda Casa Bahia agora vira um banco, vai ter um atendimento, vai ter um ponto de presença Banqui, que se escreve BANQI, enquanto o mercado bancário tradicional vai ter, sei lá, 4 bancos. Na parte das fintechs a coisa tá se diversificando. Eu já falei isso aqui e vai vir mais ainda, vai ter uma explosão de bancos digitais, carteiras de pagamento, tipo podcast que tá explodindo aí. Mesma coisa com esse setor. Aliás, o seu Obama, eu falei aqui, ó, o Spotify tem peso, consegue mexer com o mercado de podcast. Tá fazendo com que o casal Obama, o Barack e a Michelle, façam um podcast exclusivo para o Spotify. Eles possuem uma empresa de produção. A ideia original, quando criaram a empresa, era para produzir filmes, documentários, séries para Netflix, e agora vai produzir podcast com voz dos Obamas. A leitura é, eles não tinham interesse em fazer podcast, não tá lá no escopo, mas o Spotify, não, vem cá, vou te dar uma graninha aqui, você faz um podcast. O Spotify não conseguiu concorrer no conteúdo próprio com um vídeo, uma competição dura. Você tem Netflix, você tem os grandes, tem também a Apple, que talvez seja a concorrência mais direta. Não, deixa a Apple brigar com os grandes aí na questão de vídeo. Eu vou para uma área aqui que a Apple não tá presente. Vou aqui para os podcasts. Falar de Google, mais um produto morrendo, Google Trip morrendo. Eu usava o Google Trip para ver o que tem nessa cidade aqui de interessante. Era o meu pontapé inicial para conhecer uma cidade quando eu ia viajar. Era o Google Trip, encerrando as atividades em 5 de agosto. Em tempos G3, o Google falou sobre o Stadia. Para você ter uma ideia do quanto que consome o Stadia, você fazer streaming em 4K, andaram fazendo as contas, 16 GB por hora. Se você tiver 1 tera, em 65 horas, você mata esse 1 tera. O bichano é voraz. O lançamento vai acontecer em novembro. O Brasil tá fora, vão ser 14 países. O hardware em si, na prática, o controle com o Chromecast Ultra tá saindo por $130. Tem mais uns 3 meses de Stadia Pro, que é a assinatura mensal. São 6 meses, na verdade. 3 meses para você e outros 3 meses que você pode dar de presente para alguém. E esse plano custa $10 por mês. Dá acesso, já foram citados 31 jogos, todos eles 4K, 60 frames por segundo, com HDR e som 5.1. Vão ter jogos que você vai poder comprar. Se você for um Stadia Pro, você vai ter desconto. Mesmo modelo de PlayStation Plus, Xbox Live Gold. A abertura da plataforma em si, né, para PC, vai acontecer só em 2020 e Fortnite não tá na lista dos jogos ainda. Um novo queridinho. Você sabe, eu sou PUBG, não me dei muito certo nas aventuras no Fortnite. E a Sony, que não vai estar participando da E3, também falou mais um pouquinho, né? Aquela velha história de tirar o brilho. Falou um pouquinho do seu PlayStation 5, que vai ter retrocompatibilidade com o PlayStation 4, vai ter SSD, gráfico 4K, taxa de 120 Hz. A E3 começa dia 11 de junho, terça-feira da semana que vem. E falando de Brasil, Google for Brasil, terceira edição do evento, onde o Google junta a galera para falar o que ele tá pensando em termos de Brasil. E a gente vai ter em São Paulo Wi-Fi gratuito. Vão ser 80 pontos de Google Station, 80 pontos de Wi-Fi gratuito. Vai ter no Parque Ibirapuera, nas estações de trem, vai aparecer na lista de redes Wi-Fi. Google Wi-Fi, você coloca o seu número de celular, recebe um SMS e aí você vai ter um código de acesso por 30 minutos. Além disso, o Google falou do Kai OS, para aqueles, talvez injusto chamar de dumb phones, mas naquela vibe de Nokia, tijolinho tradicional, com teclado numérico, lembra? Telefones mais roots, com assistente virtual, bem baratinho o aparelho, menos de R$300, e junto vem uma linha de internet das coisas de casa conectada da Positivo, lâmpadas, tomadas, câmera, mudança no Google Shopping, vai ter no Mapas mais funções do Waze, agora tem o velocímetro, alerta de desastres naturais, aí redireciona a rota, vai incentivar programas para combater o fake news, atua na ponta dos produtos no algoritmo, na parte interna, mas também educando os usuários. Vai ter um curso de suporte naquele programa Cresça com o Google, 8 meses de curso, coisa de $40.
$3 por mês e em 8 meses. Está disponível a partir de setembro. Então, setembro 3, mas em maio do ano que vem, você já estaria pronto para trabalhar como suporte de Apple. Rolando um papinho que ela poderia comprar a Drive.ai, uma startup de direção autônoma, tomando processo por parte dos desenvolvedores por causa da App Store. Isso aí não tem muito jeito. A Apple vai ter que acabar cedendo. Luna Display disse que tá de boas com o Sidecar, porque tá ali coladinho, tem a mesma qualidade. Só que não, né? Integração nativa é sempre integração nativa. Tem o Apple Pencil, agora com baixa latência, 9 milissegundos. Só tá funcionando o Sidecar nos Macs mais novos. Depois eu vou detalhar. E quem usou disse que tá rápido, ágil, tá dando gosto de usar. Luna Display, Do It, vão ter que achar algum outro nicho de mercado para esses Macs mais modernos ou ficar na ponta dos Macs mais antigos que não suportam ainda o Sidecar. A Apple clonou a tecnologia deles? Sim, clonou. Viu que é algo que faz sentido, que a galera tava usando. Quem tem MacBook acaba sim tendo uma segunda tela, acaba sim tendo um iPad. A Apple tem esses números, é só olhar lá na conta. Não, vamos ver aqui quantas pessoas têm Mac, quantas pessoas têm iPad. Bacana quando a Apple entra no mercado que, digamos, é de terceiros, torna a coisa mais popular, tem mais alcance, é bom para todo mundo e essas empresas que tiveram o mercado, digamos, invadido, vai ter que se reinventar, vai ter que trazer uma coisa melhor, ganha-ganha para todo mundo. Tirando uma onda no preço do pedestal do monitor da Apple, aqui é um pedestal milão, por 1.300 você compra um monitor inteiro 5K com um pezinho. Foi o sarro que tirou a MSI, mas esse monitor ele tá para uma outra categoria. Agora, a escadinha do Mac, quem comprou, o usuário Pro, que não comprou, o usuário Pro de verdade, que não comprou o Mac Pro, porque ele não era tão Pro assim, agora vai comprar um Mac Pro, vai comprar nesse monitor. O patamar desse monitor aí de 6K, ele no mercado está competindo com monitores de 20, 30, 40 mil dólares, né? 80 mil reais um monitor. Então é uma outra classe. Aquele usuário, digamos, caseiro, que comprou o Mac Pro antigo, lixeirinho, porque era bonitinho, agora ele vai usar um iMac Pro. Teve um rearranjo nas linhas do Mac. Depois eu vou falar disso. De rede social, Instagram, agora vai ter letrinha de música, não no Brasil, a gente nem tem música aqui no Brasil, mas vai ter letrinha da música. Lembrando lá do TikTok, né, do sincronismo labial, não tem essa função explícita, vai ter a música e você vai colocar a letra. Você pode até sincronizar a música com a letra e eventualmente até cantar, fazer ali o lip sync, mas em tese o uso original é uma etiquetinha, um sticker com a letra da música. Dos stories do Netflix eu já falei, né? Um teste da Netflix, uma maneira de você interagir com o conteúdo, com as séries, com os filmes. Disney diz qual vai ser o preço. A gente já sabe, né, que novembro chega no dia 12 de novembro e o preço $7 por mês ou $70 por mês. Tá baratinho, tá? Metade. O Netflix é $13 nos Estados Unidos, metade do preço da Netflix quase. De Instagram, curiosidade, se você quiser ver o que o Zuck acha que você curte no Instagram, vai ver quais são os seus interesses em anúncios. Você vai lá nas configurações no aplicativo do Instagram, aí tem ali a aba segurança, aí você entra em acessar dados e lá embaixo o último item do acessar dados é o interesses em anúncios. Aí tem um ver tudo, aí você vai ver o que o Zuck acha que você gosta. Tem umas coisas aqui meio esquisito, né? Arqueologia. Ok, sim, eu gosto de arqueologia, mas não tenho interesse. Aparece a Hasbro, mas eu não tenho muito interesse em jogos, em brinquedos. Curto a ludologia, às vezes vejo ali uns action figures, mas acho que o Zuck não me conhece muito não, ou me conhece melhor do que eu. E para finalizar, registrar mais umas coisinhas. No último ano, foram quase 3 milhões de linhas fixas canceladas. O brasileiro não tá mais nessa de telefone fixo. Aliás, adivinha aí quem vai fazer o 5G da Rússia? Pois é, Huawei. Também aqui no Brasil, Mapping, em São Paulo, vai voltar a operar só online. Segunda-feira agora, 10 de junho. Mapping parece que foi famoso em São Paulo nos anos 90. Seria o equivalente aqui no Rio da Mesbla. Boston Dynamics vai começar a vender os seus robôs devagarinho. A ideia é fazer 1.000 robôs por ano. Vai ser aquele que parece um cachorro, o Spot. Começando. E por último, a empresa que idealizou o Cubo, a loja da Quinta Avenida da Apple, fez um conceito para a reconstrução de Notre Dame colocando um telhado de vidro. As estátuas de vidro, ok, legal, gera o hype, mas não, né? E assim, pensando no seu formato ou no formato Mac por causa do iCloud Drive, vou ficando por aqui, mas eu volto, você sabe, segunda-feira. Excelente final de semana, até segunda, tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Coca-Tech. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão, apoiando em coca.tech/patrão. Coca-Tech.